Está no ar o seu, o meu, o nosso SamuCast. Hoje, episódio 6. E lembrando que no SamuCast você vai encontrar reflexões e insights sobre autoconhecimento, organização, foco e produtividade. Hoje, o que eu tenho para compartilhar com vocês foi algo que eu achei bem interessante. Então eu vou começar o nosso papo, você que está me ouvindo, sobre na gestão de produtos. Existe um autor chamado Everett Rogers que ele criou a difusão da inovação, também conhecida como ciclo de vida de produtos. E dentro do ciclo de vida de produtos, tentando simplificar para você que está me ouvindo entender melhor, ele é o processo que você passa na transformação de uma ideia em um produto, que ele vai passar por algumas etapas até o produto ele de fato acabar, ele morrer no final, né? Deixa eu te dar um exemplo. Imagine que você tem uma ideia de empreender. Então você está ali na primeira fase da ideia. Então ao longo do ciclo de vida, você vai transformar a ideia em um MVP, que MVP é um mínimo produto viável. Depois você vai validar o teu MVP e ter feedbacks para transformar aquele teu MVP em um MMP, que é um produto, mínimo produto de mercado, né? Ele vai ficar no auge, uma vez que ele consiga passar para essa etapa, ele vai render bastante para você, né? Muita grana, um retorno sobre investimento, um ROI interessante, e depois ele vai chegar no declínio dele, né? Todo produto ele tem começo, meio e fim. E aí, certo, Samuca, por que você começou falando da difusão da inovação do Everett Rogers, ciclo de vida de produtos? Por que você trouxe isso? Eu trouxe para vocês, pessoal, porque ontem aconteceram algumas coisas que eu fiquei bem feliz, sabe? Eu tive a oportunidade de conversar, de ter uma conversa bem interessante com 4 queridos amigos, né? E na conversa com eles, a gente compartilhou coisas da vida e eu compartilhei com eles essa iniciativa, né, do SamuCast, o que é que me motivou, o que é que faz sentido eu estar dedicando aqui o recurso mais precioso que nós temos, né? Você que está me ouvindo também está me presenteando com isso, que é o tempo. O tempo é o recurso mais precioso da gente. E o que me motivou para isso, né? E na conversa com esses 4 amigos queridos, eu compartilhei a história do SamuCast, a ideia, os episódios que estão sendo gravados, e foi muito legal escutar deles os feedbacks, né? E eles aceitaram também ser os adotantes iniciais, né? Aí vou agora conectar com a difusão da inovação. O SamuCast é uma ideia que eu estou validando aqui com vocês, e eu tenho um grupo de early adopters ou adotantes iniciais, né? Que são pessoas que se prontificaram, que aceitaram escutar os primeiros episódios e dar feedback, né? Samuca, melhora na tua didática, Samuca, melhora na oratória, Samuca, talvez temáticas tais. Então esse grupo, que é característica lá na difusão da inovação do ciclo de vida de produto, é quando você vai transformar uma ideia no MVP, é que você colhe feedbacks desse grupo, né, dos adotantes iniciais. E esses 4 amigos queridos aceitaram fazer parte do grupo e já me deram vários feedbacks. E de pouquinho em pouquinho eu vou melhorando aqui o podcast para você que está ouvindo, te causando reflexões, insights. E eu queria deixar aqui registrado o meu carinho e meu agradecimento a todos os early adopters. Eu não vou falar os nomes aqui porque tenho medo de esquecer algum deles. Eu não quero magoar nenhum deles, são pessoas muito queridas, mas minha gratidão a cada um de vocês que estão me ajudando a melhorar aqui o SamuCast e a ajudar as pessoas com insights, com reflexões, com histórias, para fazer você pensar melhor e fazer com que você melhore sua vida de alguma forma. Então, conectado aqui ao ciclo de vida de um produto, gratidão feita pelos meus queridos amigos dos Early Adopters. E aí, pessoal, qual foi uma reflexão que eu fiz após essa gratidão e estava vivenciando essa questão dos feedbacks? Foi o quê? Hoje de manhãzinha cedo eu escutei o Partiu Pensar, do professor Clóvis, e o título desse vídeo, né, que ele disponibiliza foi
os bem-sucedidos. E aí, eu conectei, certo, ciclo de vida de produtos com os bem-sucedidos, o tempo sendo um recurso mais precioso. E aí me veio uma reflexão sobre um termo chamado acrasia. Não sei se você conhece o significado de acrasia, mas calma que eu vou explicar para você caso você não conheça, né? A acrasia, ela é um conceito filosófico que se refere à fraqueza da vontade ou falta de controle, onde uma pessoa age contra o seu melhor julgamento. Samuca, simplifica um pouco mais. Imagine, vou te dar um exemplo, né? Exemplos são sempre bons. Imagina que você sabe que precisa praticar atividade física. Você sabe que precisa ir para a academia ou precisa praticar alguma outra atividade física, um esporte e tal, mas você sabe que vai te fazer bem, mas você não faz, né? Você não vai, você não se organiza. Então a acrasia é quando você está consciente de algo que é importante você fazer, que vai te trazer um benefício, mas você não consegue colocar em prática, né? E aí, olha só como é interessante, eu vou trazer aqui uma visão do Sócrates, por exemplo, sobre a acrasia, né? O Sócrates, por exemplo, ele acreditava que a acrasia não era realmente possível, argumentando que se uma pessoa realmente soubesse o que era melhor, ela agiria de acordo com o conhecimento. Olha a visão do Sócrates. Já o Platão, ele explorou também falando o quê? Ele sugeriu que a alma humana está dividida em partes racionais e irracionais, e que a acrasia ocorre quando a parte irracional supera a parte racional. Lembrei do estoicismo, né? Em um dos episódios a gente trouxe aqui a dicotomia do controle. E a dicotomia do controle fala que parte da vida está sob nosso controle e parte não está, e que é sábio dedicarmos nosso tempo, recurso mais precioso, com aquilo que está sob nosso controle. Mas não deixando de estar consciente que existe algo, uma parte da vida que você não controla, né? E aí o Aristóteles, por sua vez, ele reconheceu a existência da acrasia, sugerindo que uma pessoa pode ter um conhecimento do que é correto, mas ainda assim ser dominada por desejos ou paixões que levam a agir de maneira contrária ao seu melhor julgamento. Vou te dar um outro exemplo, né? Imagina que nós entendemos que você tem uma alimentação saudável, vai ser melhor para você. Porém, quando você olha para um brigadeiro, ou então uma comida mais gordurosa e apetitosa, um sorvete, uma carne com gordura, uma picanha ali, você acaba caindo em tentação, né? Diferente de comer uma salada e, enfim, né? Reflexões aqui sobre a questão da acrasia, mas longe de fazer juízo de valor, tá, pessoal? Aqui estou falando para você que está me ouvindo para entender que a acrasia é quando você está consciente, mas que você não consegue agir, e é sábio você refletir o porquê que você não consegue agir. E aí é um convite interessante para o autoconhecimento, que é uma das temáticas aqui do nosso podcast, né? O autoconhecimento ele pode te ajudar a entender o porquê que você não está conseguindo sair da estática, né? Mesmo sabendo que você precisa mudar um hábito de atividade física, uma alimentação, alguma outra coisa do tipo, mas não consegue executar. Então, eu compartilho esse insight com você do quanto é interessante o autoconhecimento, você conseguir ter essa percepção do porquê que você não está conseguindo sair da estática. E por fim, pessoal, não sei se aconteceu com vocês, ainda conectando um pouco com a acrasia e com a história dos bem-sucedidos, né, do Partiu Pensar do Clóvis. Às vezes nós temos ideias bem legais, entendemos que elas são interessantes, nos motivamos, mas a acrasia ela se torna presente, não nos permitindo sair do planejamento ou da ideia. E aí a acrasia está aí de novo, né? Não sei se também aconteceu com você que está me ouvindo, mas aconteceu comigo de eu ter uma ideia interessante, mas eu ter uma preocupação excessiva com a opinião dos outros. E isso muitas vezes me travar, me bloquear, e eu não consegui colocar em prática uma ideia que, poderia ter sido muito legal ter colocado ela em prática, né? Então, conectando agora, misturando tudo, né? Conectando todos os pontos. O ciclo de vida de produto, você transforma uma ideia em algo que vai impactar a vida de alguém positivamente.
E a escolha dos adotantes iniciais, por exemplo, os early adopters, os queridos amigos que eu comentei agora há pouco, no comecinho do podcast de hoje com você, foi que é legal você ter o feedback desse pessoal que quer que tem o desejo de te ajudar, de te dar feedbacks para tu ser melhor e não deixar isso aberto ainda, né? Valida melhor essa ideia, mas tem o feedback desse pessoal. Não se preocupa com o feedback do geral, né? De pessoas que não estão tão interessadas em te ajudar, e sim, muitas das vezes, só em te julgar. Certo? Então, resumindo, lembra do autoconhecimento, a acrasia, né? Sobre a acrasia, torna consciente do porquê que você não consegue tirar aquela tua ideia e transformar em prática, autoconhecimento. E quando você tiver uma ideia, acreditar nela, vai fundo e seleciona aquelas pessoas especiais que podem te dar feedbacks, os adotantes iniciais, como dizia Everett Rogers, e vai nessa, dedica teu tempo, porque não é sobre, no final das contas, você ganhar dinheiro ou você ter sucesso nesse olhar mercenário, entre aspas, tá? E sim você fazer alguma coisa que você acredita, que faz sentido para você e que você tem um propósito legítimo de tornar a vida de alguém um pouquinho melhor. Joia, pessoal? Então, obrigado pelo seu tempo mais uma vez. Obrigado. Espero que os insights, as reflexões de hoje te ajudem de alguma forma. Escuta de novo, caso tenha ficado alguma dúvida. E se fizer sentido para você, compartilha com alguém especial que pode estar precisando ouvir isso. Aquela pessoa que tem uma ideia interessante, mas não consegue colocar em prática. Compartilha com essa pessoa. Porque a vida é tão breve, né? Nós precisamos fazer o nosso tempo de vida valer a pena e nós só temos o agora para fazer isso. Beleza, pessoal? Então, obrigado e até o próximo SamuCast.